Meu caro senador Paulo Paim, estimados telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, atenciosos servidores desta casa, senhoras e senhores, o senador Paulo Paim acabou de mencionar dois aspectos relevantes do debate político e institucional que se instalou nesta fase tão conturbada da vida nacional. O ano de 2016 vai encerrar, eu penso, com uma demonstração clara do fortalecimento das instituições democráticas. E a questão abordada pelo senador, e nesse ponto temos muita convergência, senador Paim, que diz respeito ao foro privilegiado. Essa matéria merece ser cuidadosamente examinada pelos colegas parlamentares, seja na Câmara Federal, seja aqui, seja nas Assembleias Legislativas. E eu, de fato, penso que, para que sejamos todos iguais e para que a lei seja igual para todos, especialmente esta é a frase, a lei é igual para todos, na medida que nós temos uma distinção de tratamento do ponto de vista do processo, nós não estamos dizendo que a lei é igual para todos. Para alguns, ela é protetiva, para outros, vai para a vala comum. Então, o foro privilegiado, e eu sempre compartilhei desta tese, extremamente relevante. Mas o foro tem que atingir a todos. Eu diria que nós temos que radicalizar nesta matéria, senador Paim. Radicalizar no sentido de não permitir que o foro sirva de subterfúgio para a proteção de pessoas que são marcadamente envolvidas em processos e que alguns deles envolvidos nessa Operação Lava Jato possam figurar, estão figurando na lista do juiz Sérgio Moro. Eu tenho um caso do meu partido. Antes de dizer que eu esteja aqui cometendo uma injustiça, eu tenho que começar pela casa, pela minha casa. Um deputado do meu partido, de Santa Catarina, se abrigou no foro privilegiado como secretário de Estado do Estado de Roraima e ele acabou obtendo abrigo e proteção para evitar o prosseguimento de julgamentos denunciado que foi na Operação Lava Jato. Assim como esse deputado de Santa Catarina, deputado Pisolati, preciso falar o nome, porque não vou omitir o nome, também da mesma forma, a ex-presidente da República tentou fazer do ex-presidente Lula ministro de Estado, exatamente para dar-lhe abrigo e evitar uma eventual prisão determinada pelo juiz Sérgio Moro. Por isso que eu trago um caso do meu partido, para não dizer a senadora... Poderíamos dizer dos nossos partidos. Dos nossos partidos. A senadora está tendo dois pesos e duas medidas. Não. Para um e para outro, a minha posição é a mesma. Se eu sou a favor do fim do foro privilegiado, eu não posso tergiversar com quem quer que seja, com um irmão, com um parente, com um correligionário que tenha um cargo eletivo. Não dá, por mais penoso e doloroso que seja. Ou nós somos coerentes, ou nós temos que sair da política. E é exatamente por isso, senador Paim, que o senhor lembrou bem dessa descrença, dessa falta de credibilidade que a classe política desfruta, não apenas aqui no nosso país. Essa é uma crise do mundo, dos parlamentos, das classes e dos sistemas políticos do mundo, que não souberam corresponder às expectativas da sociedade, seja pelo comportamento inadequado àquilo que um político precisa ter, seja na participação dessas maracutaias que a gente está vendo a toda hora surgirem, e em todas as outras mazelas que o parlamento, ou quando faz leis em que a sociedade tem que pagar e que não são leis bem explicadas, leis mal feitas com objetivos que estão debaixo dos panos, debaixo do tapete e que não são transparentes. Até nisso, às vezes ingenuamente, a gente, que bonito, que lei bonita, atrás pode estar uma pegadinha ou um interesse que não pode ser revelado.
porque ele é um interesse escuso. A transparência, a necessidade de total controle e fiscalização dos poderes é fundamental. Mas também nós não podemos imaginar que só o parlamento tem que ficar sobre essa pecha de que estamos sendo nós os únicos responsáveis ou os únicos que têm conta em cartório. Não, nós precisamos, para que a lei seja igual para todos, que as demais instituições no país que têm responsabilidade estejam no mesmo quadro, na mesma exigência, que também para elas o foro privilegiado não exista. Radicalizar, que eu digo, é como Vossa Excelência citou, na França apenas o presidente da República tem foro privilegiado. Por que nós não eliminamos para todos, se nós quisermos, de fato, radicalizar? Eu acho que nós temos que encarar esses problemas como eles são e não de acordo com o nosso interesse particular e a nossa forma de ser. E não fala aqui, senador, uma parlamentar de primeiro mandato que está querendo fazer média com a população, com o Ministério Público, com a sociedade organizada. Não, eu estou falando aqui por absoluta convicção. Por absoluta convicção. E é exatamente por isso que, ao aprovar também as 10 medidas de combate à corrupção, também entendo que, nesse aspecto, nós não podemos deixar de fora nenhuma instituição. Por que, então, só nós temos que prestar satisfação à sociedade e à justiça? Será que Poder Judiciário ou Ministério Público são instituições compostas apenas por anjos? Por pessoas que não cometem deslize de comportamento? Seria muito bom para as instituições que também elas se preocupassem, porque às vezes, nem sempre, as suas respectivas corregedorias são capazes, por força do corporativismo, de apontarem um colega que desviou a conduta. Então, nesse caso, senador, se é para, de fato, passar o Brasil a limpo, nós temos que tornar essa questão uma questão, de fato, igual para todos. Porque, senão, será uma desigualdade imaginar que só esta instituição, a instituição legislativa, tem pecados. Só esta. Mas o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, que não é um poder no espectro da composição da pirâmide democrática, mas é aliado defensor da sociedade. Todas as instituições precisam estar sob esse mesmo guarda-chuva em relação ao foro privilegiado. Lembro bem que quando essa matéria na Câmara, há muitos anos, chegou a ser tratada e que se falava também que juízes deveriam e promotores ou procuradores se manifestar apenas nos autos, se falava na lei da mordaça. Eu lembro bem disso e foi vencido. Uma PEC também foi sepultada pela pressão da sociedade. E a mesma sociedade que foi às ruas, eu tenho certeza, terá o sentimento de que poderá de novo ir às ruas para manifestar de que foro privilegiado não pode também privilegiar castas ou instituições especificamente, deixando apenas que o parlamento não tenha foro privilegiado, seja o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os deputados e senadores. É assim que eu entendo esta matéria. Ou é para todos, ou mantém do jeito que está. E mais do jeito que está, já sabemos que não pode permanecer, senador Paulo Paim. Então, penso que nós temos que tratar da matéria com o rigor, com a isenção e com a responsabilidade que a sociedade que está nos acompanhando e nos vigiando requer de todos nós. Queria também, senador Paim, mencionar aqui o que está acontecendo no país hoje e também nos Estados Unidos. Lamentavelmente, nós estamos num regime democrático e na nação mais democrática do mundo, o clima é o mesmo. O clima é o mesmo. E por que eu digo que o clima é o mesmo na nação mais democrática do mundo? Porque lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, a decisão das maiorias
não está sendo respeitada. As minorias querem impor a qualquer preço e a qualquer custo a sua vontade. Por que não aceitaram o resultado da vitória do senhor Donald Trump? Eu não estava apoiando a candidatura do presidente vitorioso. Seria muito fácil agora dizer que não. Eu preferia que uma mulher fosse presidente, mesmo que não fosse a melhor candidata mulher nos Estados Unidos, mas com a experiência, com a forma de ser. E aí, nem a questão de gênero, mas na visão de que, como tinha os Estados Unidos mostrado ao mundo, o primeiro presidente negro da sua história, também seria simbólico para as mulheres, que são um grande número de eleitoras no mundo inteiro, e aqui no Brasil somos maioria, que também uma mulher, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, chegasse a presidente. Mas o resultado não foi esse, o resultado quem ganhou foi o Trump. O sistema eleitoral americano não é democrático, isso é a sociedade americana que tem que decidir, não somos nós brasileiros. E se o sistema é esse, tem que ser respeitado, a menos quando mudar o sistema em que a população tiver parte. Por enquanto, o sistema lá é de uma votação indireta, votam eleitores e votam os delegados. É assim há quanto tempo é assim o sistema eleitoral americano. E agora a gente vê em muitas cidades americanas protestos da esquerda norte-americana ou de grupos que não aceitaram o resultado contra o presidente da República, ou seja, contra o desejo da maioria. É um desejo tão incrível da maioria que a maioria americana que votou, a maioria que eu falo, que votou, não só elegeu o Trump, senador Paim, mas também fez maioria, o Partido Republicano do Trump fez maioria na Câmara e no Senado. Isso não é pouca coisa. Então, a gente tem que enxergar a realidade e ter com a democracia aquele princípio. A maioria tem que ser, a decisão da maioria tem que ser respeitada. E é isso que não está acontecendo lá nem aqui. Por que aqui? Porque a maioria na Câmara dos Deputados e a maioria do Senado Federal fez um processo de afastamento de um presidente da República, um processo de impeachment, e esse processo continua sendo atacado, mesmo que aqui tenha tido 61 votos favoráveis ao afastamento. 61 de 81 senadores. Isso não é maioria? O colégio eleitoral que a lei e a Constituição manda está aqui dentro. Se um dia nós quisermos submeter isso a um referendo popular, bom, temos que mudar a lei. Mas, por enquanto, a lei é essa e nós temos que seguir essa música, dançar conforme essa música. Essa música que é a Constituição que determina como é um processo de impeachment. E esses mesmos grupos agora se instalam sob uma narrativa de que a PEC, que é dos gastos públicos, do teto dos gastos públicos, é uma PEC muito ruim. Muito ruim. Mas sabe por que existe essa PEC? Ela é exatamente o remédio para aquele mal que foi deixado como uma doença grave e aguda pelo governo que foi afastado do poder. Endividamento, gastos extraordinários, criaram 44 empresas estatais. Para onde foi esse dinheiro? O que fazem essas empresas? Eu não sei, não conheço nenhuma delas. O que estão fazendo? Um aparelhamento do Estado brasileiro de uma forma tão irresponsável que nós estamos com endividamento muito agudo, que foi obrigado agora a acertar as contas. Qualquer família média do nosso país sabe que não se pode gastar mais do que se recebe em casa como salário ou como receita de uma pequena média empresa ou de uma grande empresa também. Quando a receita começa a cair, você precisa imediatamente puxar o freio dos gastos e cuidar de equilibrar as contas. É uma coisa tão singela. 2 mais 2 continuam sendo 4 e não 5, como muitos querem ver. No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em vários estados do Nordeste, em Minas Gerais, alguns até governados que foram pelo partido que foi afastado do poder, não estão conseguindo dinheiro para pagar o 13º salário dos servidores dos estados e também nos municípios. E tem que ficar tudo como está. É assim que querem destruir o resto que sobra da economia e das finanças e da responsabilidade fiscal? É isso que querem? O caos? Com todo o respeito,
democracia pressupõe a liberdade de expressão, de manifestação. Respeito às manifestações que hoje estão ocorrendo no país. Mas é preciso, e aí está um erro do governo. O governo não está sabendo fazer uma comunicação adequada sobre a necessidade, o que significa isso. E coube apenas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, ao negar, num despacho de uma petição encaminhada pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL e por outros partidos de oposição, pedindo a suspensão da tramitação da PEC 241, agora convertida em PEC 55. Eu já li na tribuna esse despacho do ministro Roberto Barroso, que é lapidar em matéria de definição do que é a responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é uma exigência imperiosa de um governante sério, e ela não tem ideologia. Foi exatamente isso, em outras palavras, que escreveu o ministro Roberto Barroso. E é exatamente por isso que nós precisamos entender a responsabilidade de um governante, para evitar que os nossos aposentados, não recebam os aposentados da União, porque o ajuste que está sendo proposto é para a União. Os estados já estão quebrados financeiramente falando, é para a União. Eu digo que o governo não está sabendo comunicar à sociedade a relevância, mas mesmo não sabendo comunicar à sociedade, uma pesquisa feita e apresentada hoje mostra que a maioria da população é favorável ao ajuste fiscal, ao acerto de contas, para dar uma melhorada nas condições de o próprio governo continuar fazendo investimentos em áreas fundamentais como educação e saúde. E o mantra que é repetido aqui de que isso vai causar problemas na educação e na saúde não se sustenta. O relator, senador Eunício Oliveira, ao apresentar o seu relatório na comissão especial que tratou desta PEC, foi muito claro na Comissão de Constituição e Justiça. Foi muito claro. Não há, e é mentira, está mentindo quem diz que vai prejudicar educação e saúde. Estou usando as palavras do próprio senador relator Eunício Oliveira. E ele tem responsabilidade, porque é ele que está assinando um parecer para consubstanciar o parecer favorável, que foi votado e aprovado por 19 votos a 7 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Eu respeito os protestos da oposição, e não há outro caminho a não ser respeitar as manifestações. Nós temos que continuar sendo assim, ouvir respeitosamente e responder dessa forma. Mesmo que o governo não tenha sido feliz e capaz de dar uma explicação didática à população, especialmente aquela que muitos grupos dizem representar, mas eu penso e fico preocupada, mas representam o que se permitiram chegar a 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados. Então, representam quem? Que grupos? Grupos do poder? Aqueles que estavam pendurados na árvore do poder, com os mandatos, com os cargos, com tudo isso, tirando as vantagens do Estado brasileiro, que exauriu, perdeu força. Esses grupos? A sociedade, como lá nos Estados Unidos, está silenciosa. A sociedade é a maioria do povo brasileiro. Quem está pagando conta por esse descalabro, por esse desajuste, por essa desorganização econômica que levou aos 12 milhões de desempregados, a uma inflação alta e a falta de crédito e de descrença no próprio futuro do país. E esta PEC, segundo o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é um assegurador do futuro das próximas gerações. Não é a senadora Ana Amélia que está falando isso, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. E é exatamente por essa medida que a PEC obteve o apoio majoritário da população favorável à necessidade de ajustar as contas, porque as famílias brasileiras sabem, nas suas casas, que se não fizer isso, na época do apagão da energia, nós tivemos o que fazer para superar aquela fase do apagão da energia. Reduzir drasticamente o consumo de energia elétrica.
Neste momento, Brasília, a capital da República, pela primeira vez na sua história, tem que fazer um racionamento de água, para não faltar água. E nós vamos reduzir já hoje de manhã, pedir, e cuido de não escovar os dentes e deixar a torneira correndo a água. Põe a água necessária, fecha a torneira. É uma contingência. Agora nós vamos culpar o governador pelo racionamento? É a natureza que está nos mostrando que nós temos que não ser perdulários, nem com a energia e nem com a água que nós consumimos. E os governos são assim. Nós não podemos que a natureza da má gestão, feita por um tsunami que aconteceu no Brasil em relação aos gastos públicos, agora não aceitem o necessário e amargo remédio que é fazer esse ajuste. Aqui também há uma pregação, porque as escolas estão ocupadas, de que a reforma do ensino. Um senador trouxe aqui uma oportuna gravação de uma das peças mais importantes da campanha eleitoral de 2014. Ninguém mais, ninguém menos, com a própria voz, a ex-presidente Dilma Rousseff, falando sobre a necessidade dessa reforma do ensino médio brasileiro. Ela defendendo e fazendo. Poderia colocar as palavras da ex-presidente Dilma na boca do ministro Mendonça Filho, o ministro da Educação. Poderia colocar. Estaria exatamente igual, porque o projeto da reforma, que está há 20 anos sendo discutido, é praticamente o mesmo que Dilma estava fazendo. Mas não é por conta de ideologia, é a mesma coisa. Essa mudança não tem nada de ideologia, ela tem de necessidade urgente, porque a cada ano os nossos alunos do exame do Enem revelam uma deficiência no aprendizado. E eu não culpo os alunos. Quem é que pode, numa carga de 13 matérias, encher a cabeça de conteúdos que não são capazes de uma absorção de todas essas 13 matérias? É um nome até fatalístico. 13 matérias. Dilma, na campanha de 2014, falou com toda a clareza, inclusive sobre os cursos de sociologia no ensino médio. Então, gente, vamos ter um pouco mais de cuidado com a coerência com o que nós estamos fazendo. Vamos ter mais respeito com o desejo da sociedade brasileira. Vamos respeitar o que a sociedade brasileira precisa no ordenamento jurídico, na questão econômica, na questão política e na questão social. Senão, nós vamos continuar com aquela cantilena, aquela repetição, aquela narrativa do golpe, a narrativa de que a PEC é um remédio amargo, é a PEC da morte. Imagina, a PEC da morte. Imagine botar um remédio. Então, todos os remédios que nós aplicamos, todos os remédios que nós tomamos não é para curar a doença. Todos os remédios são para a gente morrer. E esse é o remédio. O remédio a gente toma porque é necessário. Quando a doença nos ataca, precisamos de um medicamento. Só a fé de que vai ser curado pela fé é importante? É, mas ela sozinha não resolve. Nós temos que usar um medicamento. E no caso da economia brasileira, do desajuste que nós chegamos, com esses 12 milhões de desempregados, nós temos que tomar um remédio amargo. Senão, é o caos. E é exatamente essa responsabilidade que nós temos que ter aqui, nesta casa, nesta e na Câmara Federal. E, sobretudo, nós temos que respeitar o desejo da maioria. E a maioria quer que se faça isso. E eu prefiro que os nossos estudantes sejam mais preparados hoje do que um curso médio com um volume de matérias que seja impossível você ter um aprendizado adequado às necessidades do país, porque nós só fazeremos a revolução através de uma educação de qualidade, não uma educação movida por ideologias sectárias, movida por interesses ideológicos, mas movida pelo interesse nacional, por aquilo que o Brasil mais precisa, de uma educação de qualidade. Eu queria agradecer muito ao senador Paim pelo tempo que me deu, já tocou a campainha, e dizer, senador Paulo Paim, que a questão do foro privilegiado nós
vamos continuar batalhando, e também em relação às questões relacionadas às medidas de combate à corrupção, que temos que fazer esse enfrentamento. Eu acho que é. E também a questão do abuso de autoridade. Acho que essa matéria é uma matéria que está na hora de, não de debater a matéria, mas de discuti-la de maneira adequada. Acho que talvez possa ser prematuro um tema dessa natureza numa hora de enfrentamento com a Operação Lava Jato em curso. Não posso sair da tribuna sem dizer que a Operação Lava Jato é um sopro de esperança na vida nacional em relação a tentativa de mitigar, de reduzir a impunidade. E é exatamente a impunidade que está alimentando não só essa questão do trato diferenciado, nem todos são iguais perante a lei, se manter o foro privilegiado, mas exatamente mitigar a impunidade. A Lava Jato é essa esperança das instituições que dão à sociedade brasileira. Muito obrigado.